Oi, André. O André, ele é pai de autista e hoje ele vem dar o depoimento pessoal dele, de como tem sido esses 14 anos que ele convive com o João Paulo, a sua experiência enquanto pai. Hoje nós estamos aqui para falar, na maioria das dificuldades que o pai de autista também passa e não somente as mães. Que a gente tem muitos relatos assim que muitos pais abandonam os filhos, mas a gente também não deve deixar de valorizar os companheiros que permanecem com sua família e as dificuldades que eles passam. Então, André, relate um pouco como que tem sido para você a tua experiência como pai de autista. Olá pessoal, então tem sido um desafio constante. Eu me sinto uma pessoa bem preparada, né? Estudei pra caramba, enfim, trabalho na educação, ajudar a formar professor. Me sinto também um pai bem tranquilo, coerente, mas é um desafio imenso. Assim, tenho enfrentado desafios imensos em relação ao João, né? Ao comportamento dele, os desejos dele, o gosto dele, né? Então tem sido, claro, vários momentos de alegria, mas muitos momentos de frustração, né, em relação às crises, né, a insegurança em abordar, em interagir com ele, porque muitas vezes a gente vai propor uma coisa legal e não dá certo, ele se irrita, outras vezes muitas vezes ele está fazendo uma bagunça que é constante, a gente vai tentar repreender e aí muitas vezes a gente acaba falando num tom um pouquinho mais alto do que seria uma conversa normal e aí é um momento também já de já dar uma crise, enfim, aí você já tem que fazer uma série de contornos para se ajustar. Então tem sido assim bem complicado assim nesse aspecto, né? Eles são muito impulsivos e diretos, né? E aí a gente tem já várias vezes, né, ter que se defender, ter que imobilizar para poder não acabar não machucando ou sendo machucado, enfim, né? Então, esse é um dos grandes problemas. A gente também tem dificuldade em relação ao próprio estudo, trabalho, né? Porque como eu sou professor, eu tenho minha função mesmo básica é ler, escrever e, enfim, dar aula. Eu aprendi a estudar na bagunça, né? Porque é uma confusão, anda para lá e para cá, cantando, televisão alta, enfim, aprendi a estudar esse aspecto, né? Ainda consegui me concentrar, mas claro que isso tudo acaba atrapalhando o trabalho, né? Além do que toda a família acaba também em vários momentos se estressando, então a gente também tem que é, conter também as próprias crises da esposa, enfim, que também sofre imensamente, né, em relação a aquilo que ele apresenta, né? A gente se mudou para uma chácara, que é um espaço especial para ele ter mais mobilidade, enfim, acho que foi uma boa coisa, mas de qualquer forma também aumenta o trabalho, porque ele tem uma série de outros cuidados que tem que ter para garantir tranquilidade, segurança, enfim, né? Então, a vida da gente é trabalho, né? Ah, Aí, em relação à questão do estudo dele, né? A Juliane tem feito, assim, gastado um tempo imenso. E a gente também tem criado os espaços, investido em materiais para ajudar ele, né? E a gente não tem tido, assim, muito sucesso na questão da escola. é uma pergunta que talvez alguma pessoa que não conheça quem é a Juliana, né? Então, a Juliana é tua esposa, tem investido e você, como diz, tem financiado a maioria dos estudos da Juliana. No caso, eu que estou te fazendo a entrevista. Agora, nós tivemos então dois filhos. A primeira que já tem 28, que é a Andrelissa, e a tua experiência com ela da alfabetização dela foi algo gratificante. E como você viu até agora a alfabetização do teu filho, como que você, como pai, descreve a tua experiência? Foi legal até hoje ir na escola com teu filho? Como que foi até hoje essa experiência da alfabetização? Se as escolas estão preparadas para receber os autistas? O que precisaria ser feito para mudar essa história? Então, é bem lembrado, né? A gente tem dois filhos. A Andrelissa foi uma menina sempre na
escola exemplar, enfim, né? Estudou, fez todos os, né, o que tinha que fazer, né? Hoje está fazendo doutorado já. E o João, claro, veio com toda a expectativa também. A gente tinha claro que a gente não colocaria ele na escola antes dos 5, 6 anos, né? Nossa proposta era essa, né? Porque nós não somos a favor, enfim, de criança muito cedo para a escola, porque a escola acaba também tirando uma série de conquistas das crianças, né? Mas daí nós tivemos o diagnóstico de autismo, então a gente acabou levando para a escola como uma das possibilidades para ajudar no seu desenvolvimento, né? E aí as nossas experiências não foram assim boas, né? Nós tivemos uma experiência na PAI, não foi legal, depois na escola comum do município, ele começou bem e aprendeu várias questões ligadas à tecnologia, domínio, assim, né? E aquilo ele aprendeu e continua, né? Bem ativo hoje. Mas a interação dele na escola com os coleguinhas, a aprendizagem, isso não foi, né? Não foi bom. Foi para outra escola da mesma forma, ele teve professor de apoio, mas não, maior parte ele fora da sala de aula, enfim, e acabou não aprendendo. Eu sei que a gente vê ele, sabe que ele quisesse aprender, aprendia, porque conhecimento, ele tem, leitura das coisas ele tem, mas ele não vê vantagem, enfim, não vê aquilo como opção, acho uma das coisas, né? Hoje está com 14 anos e não aprendeu a ler assim, né? Literalmente no texto, mas ele sabe conhecer as coisas, sabe dizer, sabe falar, enfim, acredito que vai aprender, a hora que der um insight nele, vai aprender, mas a escola não tem ajudado muito, né? Depois a gente veio para uma escola no interior também, ele, né, gostava de ir, mas acabava ficando muito fora da escola, andando para lá e para cá, e sem muita atividade assim efetiva, né? Claro que ele resiste, né? Tem resistência, mas os profissionais, enfim, também não têm a formação que é necessário para tentar intervir de forma mais efetiva, né? Então a gente tem patinado, e aí nesse sentido a gente foi investido bastante, a gente investiu em muita coisa, em casa, em espaço, em material, em tecnologia, para ver se ele aprende. Mas ainda não está como era. Tem coisas que ele é muito bom, né? Que você coloca ali, ele na hora saca e começa a usar, mas aquilo que a gente que é a tradição, que é aprender a ler, escrever, essa coisa toda, então ele não tem avançado, né? E a gente Como, tem. assim, como você se sente quando é, você é convidado para ir nas reuniões de pais, assim, ou como que você se sente parte da comunidade escolar tendo um filho autista, ou você se sente um pouquinho de lado enquanto pai? Então, é esse aspecto até, por ele ser um aluno que está lá, circula, mas que acaba não, também não se envolvendo, né? A gente está presente na escola, mas nessas horas de passeio, de reunião, muitas vezes acaba não tendo. Já aconteceu alguma vez de te esquecer, inclusive de te mandar convite para você participar da reunião de pai? Isso já, né? Já aconteceu. A gente quando sabe vai, né? Participa, enfim, né? Discute, porque, como disse, sou da área da educação e essas coisas, estar perto da escola faz parte do trabalho, mas É. a gente tem sido, não tem sido assim estimulado a participar diretamente das coisas, a discutir os problemas da escola, né? Então a gente também tem uma própria, se sente também um pouco isolado nesse aspecto também. E no município aqui onde você reside, Francisco Beltrão, aqui no Paraná, você considera que é um município assim que é, tem terapias, tem profissionais especializados por parte do setor público ou somente particular? Então, a gente encontrou muita dificuldade aí, né? Tanto no município, a gente fundou uma associação, fundamos a primeira casa para dar os atendimentos, né? E não conseguiu, na época era tudo voluntário, não conseguiu apoio para fazer a contratação de profissionais. Depois o município instituiu uma instituição, né? Que também, pelo que eu sei, o atendimento é pouco, né? São poucas horas por semana, enfim, então a gente carece muito disso, né? E a mesma região até, e o próprio autismo também ser uma questão bastante complexa,
os profissionais mesmo particulares são poucos aqueles que entendem ainda, né, que a gente poderia dizer que são capazes de pegar uma criança e de fato fazer uma revolução aí na vida deles, né? Então a gente espera que isso possa melhorar, mas a parte do setor público, enfim, ainda é carente em vários lugares, né? E tenho certeza que tem municípios pior do que o nosso, né? Mas nós ainda estamos muito longe do que seria o ideal, né? Não nem dizendo que seria direito legal, legalmente a gente teria todos, mas o mínimo necessário ainda a gente está longe de conquistar. Tá. E uma pergunta assim que as mães têm bastante preocupação, mas você enquanto pai, você se preocupa se você, por uma fatalidade, morresse com o seu filho? É uma preocupação sua de que ele teria condições, se ele não tivesse o pai, se não tivesse a mãe, do setor público assumir ele e cuidar ele enquanto pessoa com deficiência que ele tem direito e autista? Ou ele estaria à mercê de uma situação sem confiança para os pais, assim? Como que você se sente nesse sentido? Então, não falo muito disso. Eu sei que isso tem uma preocupação imensa, né? Mas eu não expresso essa questão. Meu objetivo é viver muitos anos e faço tudo para que possa viver. Mas eu sei que caso ocorresse, né? No caso meu ainda, que tem um emprego, ele teria uma pensão, né? Mais ou menos. Mas ele não tem apoio, né? Infelizmente não se tem apoio de casa assim. Seria alguém que perdesse o pai e a mãe, ficaria abandonado, perdido, e aí eu não sei, nem faço ideia o que poderia ocorrer, né? Mas isso a gente, eu prefiro não pensar, prefiro em viver e não me preocupar com essas coisas assim, ficar doente, estressado com aquilo que não aconteceu. Então tem que trabalhar naquilo que está acontecendo, Mas, e aí tentar evitar que isso, quando isso ocorrer, porque isso vai ocorrer, que isso esteja bem melhor para que ele possa a gente descansar em segurança. mas essa é uma preocupação, né, da maioria dos pais e inclusive a gente tem contato, né, com autistas que perderam o pai, que era a sua fonte, inclusive falando, né, que a gente sempre fala que as mães, que é as que mais cuidam dos autistas, mas há questão de abandono por parte da mãe. E nesse caso específico que eu relato aqui, e também para entrar um pouco no assunto dos pais hoje, né? A mãe não quer o filho autista, porque na hora da separação preferiu ficar com o pai, e esse menino, que agora já é um rapaz, ele até tem condições financeiras, como o André falou ali, que poderia ficar, né, com pensão, pós-morte, essas coisas, mas ele não sabe administrar seus bens. Então, como você vê a necessidade da união dos pais, de cobrar do setor público que tenha uma instituição que garanta essa segurança para esses autistas que, porventura, não tiverem famílias. Então, essa é uma outra coisa que está garantida também em lei, que são as casas, né, de assistência, de permanência, né, dos autistas. E a gente tem que lutar por isso, né, porque cada vez mais vão ter casos de autistas que aí eles não têm domínio de suas ações, não conseguem administrar sua vida social, financeira, enfim, vão ficar à mercê dos espertos, né? Então, a gente precisa lutar para que tenha essas casas, né, nas principais cidades, para que esses autistas possam ser recolhidos, né? Então essa é uma preocupação que a gente carrega todo dia, né? A gente, vou dizer, eu não manifesto isso, eu não penso nisso diretamente, porque não me ajuda ficar pensando na minha morte, não me ajuda naquilo que vai acontecer depois que eu morrer, porque eu não faço ideia, né, disso. Então eu fico pensando no que a gente pode fazer daqui para que quando isso ocorrer seja melhor. Mas é uma preocupação, né, constante que a gente carrega enquanto pai, enquanto mãe, né, enfim, enquanto qualquer pessoa que tem o mínimo de decência tem que se preocupar com aquelas que são vulneráveis, né? Obrigada, então, professor André.